Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir. Eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar. Mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo, e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí. Obrigadão. Bom, vamos dar boa noite, seja bem-vindo. Muito obrigado, é uma satisfação estar aqui conversando com pessoas que gostam e entendem do esporte. Muito contente de estar aqui. Boa noite, Matheus. Boa noite a todos. Legal. Beto, falar um pouquinho. Vai lá. Quando você estava faturando aí, eu conversei um pouquinho com o Matheus e com o Maduro aqui. Rapaz, eu aprendi mais em poucos minutos aqui, melhor do que se eu estivesse na faculdade, viu? Você aprendeu o quê? Tudo aqui sobre o início de um projeto de um atleta, entendeu? A gente às vezes tem uma noção de umas coisas e ele é completamente diferente. Isso a gente vai conversar daqui a pouco. Vamos conversar agora. Fica à vontade. Maduro, vamos logo dar. Primeiro eu gostaria de saber quem é o professor Maduro. Bom, eu estou completando aqui 11 anos aqui na região. Eu fiz toda a minha formação no Rio Grande do Sul e sou professor de educação física e fui atleta de judô, medíocre. Depois, como treinador, eu tive resultados bem melhores. Tive atletas campeões brasileiros em todas as classes, atleta na seleção brasileira. E minha última atleta, minha última geração de atletas é uma menina que é a Rochelle Nunes, que foi convidada para o Portugal, disputou os Jogos Olímpicos de Portugal, por Portugal em Tóquio, e eu estive agora recentemente com ela lá, com a minha esposa, e ela está indo para Paris também, então vai disputar os Jogos Olímpicos de Paris. Então, como treinador, eu consegui resultados bem melhores como atleta. Depois, como dirigente, eu fui presidente da Federação Gaúcha de Judô. Paralelamente, eu fiz a carreira acadêmica, fiz mestrado e doutorado. E surgiu a oportunidade de um concurso aqui na Univasf em 2013. Então, eu e a minha família estamos aqui desde esse tempo, gostando muito da região aqui e tendo a possibilidade de trabalhar numa outra realidade, com Pernambuco e com a Bahia, trabalhando, colaborando com essas federações. Atualmente eu sou, além de professor da Univasf, eu fui coordenador do curso de Educação Física ali por 4 anos e atualmente eu estou, a convite da Federação Baiana de Judô, estou coordenando o curso de formação de faixas pretas. E nisso a gente tem aí um olhar muito pela questão da formação dos treinadores, que é um problema que a gente já tinha conversado aqui em off, e todos esses aspectos do esporte brasileiro que a gente vê aí tem muita ponta solta, muita coisa para a gente amarrar. Como é o nome da menina que você falou, dessa atleta? É Rochelle Nunes. Ela é de onde? Ela é gaúcha, ela é de Canoas. Foi minha atleta de faixa branca, faixa preta, e ela recebeu esse convite, me ligou, e aí eu revi o contrato dela com o Benfica, e ela está em Portugal já há alguns anos, cidadania portuguesa, e representou Portugal em campeonatos mundiais, Jogos Olímpicos, e vai de novo agora para mais uma experiência olímpica. Eu fiquei muito emocionado agora que quando eu estive lá, ela me deu. No judô tem um pet, que se vocês olharem a competição, no kimono tem um pano, que é costurado no kimono, que está ali qual é o país, qual é o nome. E nos Jogos Olímpicos, cada atleta recebe 2, um para o kimono azul e um para o branco. E ela me deu um desses. Eu enquadrei, estava na minha casa lá. Falei que bom que ela me deu agora, um pouquinho mais eu ia começar a chorar. Foi bem emocionante isso. E essa emoção toda que o esporte nos dá, que eu vejo como o esporte é uma ferramenta de educação, de formação. Eu fico muito chateado quando a gente não consegue fazer isso para um número maior de pessoas, como essa ferramenta tão importante. O exemplo que eu dou na faculdade ali, essa menina era uma menina num país nosso, cheio de preconceitos. Ela é sobrepeso, aquele peso pesado, mulher, negra, pobre, e ela conseguiu conhecer o mundo, comprar os apartamentos dela, conseguiu aprender o inglês, o português e a faculdade,
através do esporte. Então, essa é uma ferramenta que mexe com a sociedade. E a gente vê isso aí tão sucateado, tão maltratado, tão difícil para quem gosta, né? Todas as pessoas que a gente fala no esporte, a gente vê ali que é sofrido, que é uma coisa que deveria ter um outro caminho. Porque não é uma questão de... Não é só aquela questão de vou me divertir com o esporte. Também se diverte, mas é uma ferramenta de formação de quem faz. Quem já jogou um futebol, quem já participou de um time, quem já correu, quem já fez alguma coisa, traz uma experiência para o resto da vida. E a gente está deixando isso aí de lado. Então é muito triste a gente ver isso num país tão carente, né, de políticas públicas e de várias questões. E o esporte seria um ponto que a gente poderia modificar, né? É uma ferramenta educacional fantástica. Amém. Que palavras, é verdade. Outra coisa, Maduro, assim, que a gente vê assim que o esporte, qualquer pessoa, quando ele se envolve qualquer atleta que se começa a se dedicar mesmo ao esporte, raramente o pai vai pegar ele na delegacia, viu? Isso é impossível acontecer. Mas vamos lá. Isso aí, só para concordar contigo, teve um treinador de judô de São Paulo, que o pai dele era prefeito e ele foi secretário de esportes. E ele conseguiu mapear, isso em São Caetano, em São Paulo, ele mapeou o que ele investiu em esporte, o que diminuiu a questão de menores infratores na cidade. Então, todas as escolinhas que ele fez, de futebol, vôlei, atletismo, judô, então eles gastaram muito menos e deu um resultado muito maior na questão de controle da violência e de menor abandonado. É fantástico. Imagina se nas escolas fosse implantado todos os esportes em si, que desse mais poder ao professor de educação física, no caso, entendeu? Desse uma maior condição dentro da própria escola. Eu acho que se tem algo que o poder público gasta muito é com saúde. Isso aí, em breve, ele ia ter uma economia, mas era brutal, viu? O grande problema, né, que a gente estava conversando aqui, eu não quero ser o arauto das más notícias, né? Mas a gente vê o seguinte, quando eu era há 40, 50 anos atrás, quando eu estava no colégio, os meus colégios que eu estudei tiveram quadra de esportes, ginásios, pista de atletismo, piscina. Hoje é raríssimo encontrar isso. As faculdades de educação física cada vez mais estão diminuindo os esportes no currículo. Eu sou professor aqui da Univasf, a gente tem uma disciplina de basquete, uma de handebol, uma de futebol. Então, não tem, obviamente, como formar um bom profissional com uma disciplina. Qual esporte, o esporte número 1, o principal esporte do futebol, o principal esporte do Brasil? Futebol. Se o futebol é o principal esporte do Brasil e a gente vê acabando os campos, a gente vê os campos diminuindo, mas em números grandes mesmo. Aqui em Petrolina, se você fala nos anos 80, 90, até os anos 2000, até os anos 2000 exatamente, o que nós tínhamos de campo aqui não era aberto, centralizado no centro. Hoje não tem mais campo no centro. A gente vê também a diferença que tem, que antes tinha o horário de educação física, né, para aquelas crianças de base. Eu mesmo comecei com 12 anos fazendo educação física e tinha um horário. Eu estudava à tarde e meu horário de educação física era pela manhã. Hoje, o horário de educação física é aula. Dentro da sala. E você não consegue ver o desenvolvimento, né, daquela criança, o potencial que ela tem naquele curto espaço de tempo, ou que ela não tem no espaço físico, né, da escola. E fica muito a desejar. Principalmente você está falando aí, né, sobre as faculdades, como é que está isso? Então tu começa a ver assim que falta política pública. Isso. Os currículos das faculdades de educação física estão diminuindo muito a questão das atividades práticas. Essa nova geração, ela já tem um distanciamento com o esporte, né? Eu tenho um filho faz engenharia de produção na Univasf aqui. E eu converso com ele sobre, no meu tempo, o legal era a aula de manhã e de tarde a gente ia para o colégio jogar bola. E a vida dele já foi diferente. Ele tinha aula de computação, ele tinha aula de inglês, ele já
E a questão da violência também, né? Porto Alegre é uma cidade muito mais violenta que Petrolina. Ele não podia ficar na rua o tempo inteiro, porque a gente ficava preocupado. Então a gente começa a ver que aquela coisa espontânea das pessoas saírem para jogar bola, que as nossas gerações tiveram, né? E a geração mais nova ainda pior ainda. Ela cada vez menos tem atividades espontâneas assim, né? É fato. Agora Maduro, você disse que está na Univas desde 2013. Agora, uma curiosidade minha, assim, qual é a sua função lá dentro? Você é professor de educação física, mas qual o esporte lá que você trabalha? Meu concurso foi para disciplina de lutas. E eu tenho um projeto já há um bom tempo lá que é de treinamento para a população de judô e jiu-jitsu. E de uns anos para cá também a gente tem o boxe chinês, que um dos nossos alunos ministra. Mas é só para os alunos? Não. Esse projeto a gente fez baseado no que é o Projeto Futuro em São Paulo. Então eu reuni aqui os melhores atletas da região. Os melhores atletas de judô da região treinaram ali. Eram atletas de várias academias. Agradeço essa disponibilidade dos treinadores aqui, né, que não colocaram óbice nisso. Então eles continuavam competindo pelas suas academias, alguns pela Bahia, outros por Pernambuco, e nós juntamos ali a nata do judô. E a gente teve aí, até a pandemia, o treino mais forte aqui da região, de 15 anos para cima, e tivemos 23 resultados, 23 medalhas em campeonatos brasileiros, pan-americanos. Teve uma menina que foi campeã pan-americana, tivemos participou de sul-americano e Jogos da Juventude, né? Tivemos várias medalhas nesse ponto. Uma das meninas daqui, ela conseguiu ser atleta da Marinha, através dos resultados que ela teve treinando no projeto. E depois, infelizmente, a pandemia bagunçou muita coisa, né? E esse nosso projeto ele não voltou como foi naquele tempo. Naquele tempo a gente tinha um grupo muito forte ali que treinava terças e quintas ao meio-dia, com trabalho técnico e físico. Então ele completava o que as academias já faziam, né? E ali a gente conseguiu reunir e esportes como o judô, como o jiu-jitsu, só se cresce pegando kimonos diferentes, né? É importante essa troca de... Eu vi uma cena, Maduro, que eu achei muito legal. Não sei se você já viu esse vídeo. É uma menina que ela tá treinando, eu acho que é judô, ou acho que ela é judô, e ela tá treinando com um garoto, só que o garoto é mais novo do que ela. E eu sei que a luta foi cortada, mas de repente ela tá em pé no portão, assim, na parede, e o professor chegou. Só que o professor chegou falando alto com ela, que ela não vai, você não vai ser atleta, você não vai ser, você tá... Aí ele botou o dedo na cabeça, isso se você quiser. Porque aí ele começou a falar, porque se você quiser, você vai para uma Olimpíada, você vai ser campeão, porque você é uma ex-faixa branca, ela estava usando, e dá uma outra faixa a ela. A menina chorou. Essa me rompeu. Porque às vezes o professor ele tem que ser também um incentivador forte, aquele que ele acredita nela. Então, eu acho, né? Que Você viu esse vídeo? Eu assisti. É muito interessante. Um dos pontos que eu falei muito aqui quando eu cheguei é que existe uma ideia errada que em outros locais existe alguma coisa mágica ou diferente. Eu tive a oportunidade de acompanhar treinar a seleção cubana e o treinamento lá no Rio Grande do Sul que tiveram lá atletas medalhistas de mundial e olímpico. Que não tem mais, né? Hoje em dia não tem mais aquela informação secreta, aquele segredo que alguém fazia. Hoje não tem. Só na China. Não tem mais nada assim que seja uma maneira secreta de treinar ou técnicas secretas. A grande questão é o seguinte: quantas vezes você treina por semana? Quantos quilos você levanta no supino? Isso aí não tem magia negra. Se eu levanto 100, você levanta 180, eu vou perder. Isso. Se você treina 10 vezes por semana e eu treino 3, eu vou perder. Então, a hora que eu consegui aqui passar isso para os atletas, que eles perdiam, não é porque eles são menos preparados, menos talentosos ou sabem menos. É que eles treinavam pouco, treinavam mal. A partir do momento que o cara começa a treinar bem, treinar mais, o resultado aparece.
Então, fato. esse complexo de vira-lata, né? Isso. Eu vou perder, pessoal do Sul, São Paulo. A gente teve isso lá no Rio Grande do Sul em relação a São Paulo. O pessoal de São Paulo, os paulistas, até o ponto que a gente começou a treinar mais do que os paulistas. E aí começamos a ganhar. Então a grande questão do atleta é essa. Agora, sim, tá disposto a pagar esse preço? Tá disposto a treinar 10 vezes por semana? Fazer trabalho físico, trabalho técnico, com vontade, sem vontade? E treinar no domingo de manhã e não sair sábado de noite, né? Então, eu nunca conheci alguém que tenha pagado esse preço e não tenha evoluído. Competição não é garantia de vitória. Agora, eu não vi ninguém, todos os meus atletas, que pagaram o preço e não evoluíram. Agora, o grande problema é que, às vezes, o atleta quer evoluir só no discurso, né? Ele está muito disposto a treinar, mas amanhã eu não posso, sexta-feira eu não posso, eu vou ter que levar meu cachorro no veterinário, eu vou ter isso, vou ter aquilo, estou com uma dorzinha aqui. Não vai chegar, não vai chegar. Isso sem falar também que fica pelo meio do caminho muitos atletas com o futuro certo, porque às vezes ou numa derrota aqui, ou talvez não treinou bem alguma coisa, aí ele se entrega, ele vai para aquele grupinho, aí às vezes, por exemplo, porque existe seleções para tudo, né? Existe a seleção de judô, de tudo, existe um grupo que se é selecionado para participar. Então, às vezes está formando uma seleção, você não Univasso, às vezes você está formando uma seleção lá de 8, 6, 8 atletas para participar de uma competição e vocês estão treinando 18, o dobro. Então, ali vocês vão escolher só metade, um exemplo, né? Mas tem uns que tem um potencial grande e não vai, e ali ele começa a se entregar. Aí ele vai para aquele grupinho de outros que não foi, ele começa, porque Maduro não, puxa saco de fulano, é amigo de ciclano, ele não me levou, era mais... Então, aí é onde começa a formar o grupinho dos rejeitados, né? Que eles mesmos se condenam. Dar desculpa é fácil, né? Treinar é difícil. Dar desculpa é fácil. O que a gente sente é que, quem estava conversando antes, não tem uma política pública, tá? E as que tem, às vezes elas não são bem administradas pelos atletas. Lá no Rio Grande do Sul e aqui na região também, por exemplo, Juazeiro tem bolsa para atleta. E tem atleta que recebe dinheiro, em vez de reinvestir na carreira, que é o que ele deveria fazer, ele compra um tênis novo, ou ele vê aquela competição mais fraca, que aí nessa mais fraca eu vou pontuar e eu vou me manter no ranking. Então ele começa... Compra um celular mais moderno. Compra um celular. Então, isso aí, até na seleção brasileira acontece isso. O cara que está preocupado mais ali em se manter nisso. Só que ele já está numa posição de destaque. Então, o grande problema que a gente tem é, assim, recursos mal administrados, gerenciamento de carreira mal feito. Eu discuti com alguns atletas meus aqui, né? Eu falo meus que treinaram no projeto, que é o seguinte: tem uma competição no sul da Bahia, e aí ele vai até lá, gasta dinheiro, gasta tempo para lutar lá com 3 atletas ruins, que ele vai ganhar. Só que isso aí ganha medalha e ele sobe no ranking. E eu falava para eles o seguinte: mais importante que essa competição, pega esse dinheiro e vamos fazer um estágio no Minas Tênis, no Reação, na Sojipa, no Pinheiros. Vai para lá, porque um campeonato brasileiro, às vezes o cara perde a primeira luta. Então, atletas que não tinham chance no atual momento de medalharem, eles iam para esse campeonato, que é legal, né? Falar que vai para um brasileiro. Isso. É legal, eu consigo patrocínio, eu consigo ajuda, eu posto no Instagram, é legal. Só que eu posso chegar lá e fazer uma luta. Normalmente acontece isso, quem não está preparado. Agora, se eu for treinar num clube, eu vou treinar uma semana, eu vou fazer lá 5, 6 dias de treino forte. É muito mais interessante. Só que isso aí dá menos ibope. Então, o atleta também ele tem que ter uma outra cabeça. E o grande problema é que a gente, nesse amadorismo, tu não consegue gerenciar como deveria ser, né? Você falou sobre gerenciamento, sobre treinamento. Aí eu pergunto, como está lá no Univasso? Hoje esse trabalho que você está fazendo assim, temos futuro aí de grandes atletas? A gente tem aqui
atletas com potencial. O que é o que eu tenho batido muito, e a Federação Baiana, ela me abriu essa porta num convite, que era para formação de treinadores, né, que é uma coisa que eu acho muito interessante. E o que eu conversei com eles, e que foi duas coisas assim que eu devo ao presidente da federação de ter aberto essa porta. Primeiro é o seguinte: várias academias fecham não porque o treinador não sabe judô, ou a treinadora não sabe judô, mas ela não sabe gerenciar. Então a gente fez nesse curso questão de empreendedorismo, questão de base legal, questão de básico de financeiro, de divulgação, de trabalho com a imprensa, toda essa questão que é importante, além de saber judô. E um outro ponto importante também, que a gente está entrando agora, é que a gente está tendo um trabalho muito grande de inclusão. Então, várias crianças com síndrome de autismo, com outros problemas cognitivos, estão fazendo judô. E a gente não está preparado como deveria para isso. Então, nesse curso de faixa preta, vai ter agora relatos de experiência, vamos tentar fazer alguma coisa para esse trabalho todo da inclusão. E essa questão da gestão das academias, porque quanto mais academias funcionarem, mais gente vai estar com possibilidade de fazer o esporte. E eu fico muito triste quando uma academia fecha, e não é questão técnica, mas a gente não conseguiu preparar esse profissional com a noção básica de administração, né? Exato. Então, esse é um dos pontos que a gente está fazendo aqui, que era um espaço que as federações estavam um pouco omissas. E a gente tem conseguido agora atuar nessa parte. Por que isso? Porque as faculdades de educação física, elas não estão conseguindo cumprir essa missão. As faculdades não estão conseguindo formar treinadores, não só de judô, de qualquer modalidade. Eu não vou formar um treinador de futebol com um semestre de futebol. Então, tem que ter projetos como esse tem, né, que a gente tem ali, que é um projeto de extensão, e essa questão de abrir mais as portas para os esportes, né, ter um intercâmbio maior com a comunidade esportiva. Beto, tem alguma matéria? Pode finalizar. Esse negócio de abrir porta, me ajuda aí, Maduro, para me entender mais uma coisa, porque eu vejo muitos atletas que a gente traz aqui, que eles são daqui de Petrolina, mas eles representam outros estados. São daqui de Petrolina e às vezes até tênis de mesa já foram disputar competições, Campeonato Brasileiro por Brasília. A gente vê, por exemplo, você falou sobre abrir porta, a gente tem aqui pessoas profissionais aqui, pessoas com conhecimento muito grande do basquete, do handebol, que saem daqui para trabalhar em Juazeiro. Eu aí não consigo entender isso, porque você está entendendo onde eu quero chegar? Sim, mas o que funciona nesse sentido são os projetos de extensão. Eu vou dar um exemplo aqui de um grande amigo meu, o professor Sérgio, que é mestre de capoeira. E ele tem um projeto de capoeira. Então, aqui em Petrolina? Aqui dentro do Univasf. Então, o que ele faz ali? Ele produz ciência, né? Ele organiza trabalho de conclusão de curso, orienta mestrados e tem aulas de capoeira ali dentro. Então, um aluno da Univasf que participar desse projeto ao longo dos anos, porque o projeto não para. Não é que nem caldo de cana, de uma hora para outra? Não hora para outra. Então, quem participar do meu projeto lá vai ter uma boa formação como treinador de judô, que vai ficar comigo 3, 4, 5 anos. Quem participar junto com o professor Sérgio na capoeira vai ter lá 1, 2, 3, 4, 5 anos, vai dar aula para criança, vai dar aula para adulto, vai ver. E nos esportes a gente aprende muito por imitação. Eu aprendi muito com treinadores mais experientes do que eu, vendo os treinos dele. O cara nem sabia que eu estava olhando, eu estava ali vendo. E nem só de judô. Eu aprendi muito com o Pedro Henrique de Toledo, que foi treinador do João do Pulo, e ele foi treinador da Ubra, e era de atletismo. Então ele ia dar treino de atletismo, eu ia do lado dele e ficava lá. Ele quer conversar comigo? Eu falei, não, quero te ver trabalhar. E ficava vendo ali como é que ele dava uma bronca, como é que ele elogiava, como é que ele falava alguma coisa, e eu ia copiando ali. Então, a formação de treinador é muito disso. E um problema que a gente tem aqui na região é a ausência de clubes esportivos, né? Se alguém entrar num Pinheiros em São Paulo, numa Sojipa em Porto Alegre, num clube desse,
vê lá treinadores, equipes treinando, a gente aprende muito com isso, né? E a gente tem ausência disso aqui na região. E sem falar que nós temos aqui algo que é realidade, por exemplo, a APA. A APA é uma potência não nacional, hoje internacional. Então, e nós não temos uma Vila Olímpica aqui, imagina. Não temos, eles são, é tudo improvisado. No caso, imagina, Petrolina com a Vila Olímpica aqui, em poucos anos, tantos de atletas que a gente não ia ter por aí. Mas a APA, ela é reflexo dos líderes. Os dois líderes da APA, né, o Nathanael e o Marciano, eles são líderes e a vida deles é aquilo ali. Não é uma política pública. Se eles decidirem amanhã parar, aquilo ali vai ter muita dificuldade de se manter. E o grande problema no esporte brasileiro é que não existe um processo que alguém entre, tenha porta de entrada e porta de saída. A gente estava falando antes dos Estados Unidos, o menino que entra no high school, lá no colégio, se ele for talentoso, se ele quiser treinar, dali ele sai com uma bolsa na universidade. Na universidade, depois, quando ele terminar, ele pode ir para as ligas, ou mesmo se ele não for, ele já está formado. E a gente vê aqui, por exemplo, no futebol, meninos que saem com 12, 13 anos de casa, quando chega lá aos 19, 20 anos e não foi profissional, o cara não tem profissão, não tem nada, não tem processo. Exato. Mas quando eu falo de uma Vila Olímpica, assim, por exemplo, veja onde a APA já levou o nome de Petrolina, entendeu? Então, se o órgão público pensasse nisso e fizesse algo, Petrolina era muito mais bem conhecida. Sendo que, por exemplo, Juninho Petrolina jogou na Europa, levou o nome de Petrolina para a Europa. Então, Juninho chegou, nunca foi homenageado. Eu fiz uma homenagem, eu fui lá na escolinha dele homenagear, ele chorou, ele disse que, por incrível que pareça, ele nunca foi homenageado. E olha que Juninho é de Juazeiro, ele podia ser Juninho de Juazeiro. E foi Juninho de Petrolina. A gente vê o time do Petrolina aqui, por exemplo, o time sub-20 que disputou uma Copa São Paulo, não tinha condição de viajar. Eles ganharam a vaga dentro de campo. Eles tiveram que ir pedir dinheiro no semáforo. Fizeram uma faixa, só depois de muita pressão foi que a prefeitura ajudou. O que é que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer é o seguinte, que se Petrolina tivesse uma Vila Olímpica, o Petrolina ganha muito mais com isso. Se o time de Petrolina, que hoje tem pessoas de bem lá dentro, que é Edmilson, Jefferson, Carlinhos e outras pessoas, Jair, várias pessoas lá dentro, se os empresários ajudassem mais, apoiassem mais, eu tenho certeza que o nome de Petrolina seria levado a muito mais alto. Mas o grande problema que a gente vê no Brasil em nível nacional e na cidade também se reflete isso, é que as coisas elas duram até uma certa gestão. Então, eu já tive a oportunidade de ter assim, um prefeito que pensa nisso, uma secretaria de esportes atuante, e aí, meses depois, por questão política, troca o secretário. Eu representei a Confederação Brasileira de Judô. Eu fui a Brasília em 2 reuniões, representando a Confederação, que era um processo. Aqui em Petrolina teve aquele projeto Segundo Tempo, que era um projeto que atendia as crianças no contraturno. Isso. Qual era o problema daquilo ali? A criança chegava num certo nível, ela não tinha para onde ir. E aí, o André Arantes, do Ministério dos Esportes, criou um projeto que era o seguinte: a prefeitura ia ceder um terreno, o governo federal iria fazer uma construção de um imóvel que ia ter área de judô, handebol, vôlei e basquete, e um pedaço para atletismo. E as confederações brasileiras iriam indicar os treinadores para isso. Então eles iam fazer em 400 locais no Brasil. Projeto maravilhoso. E daí a criança, que ela sai desse segundo tempo, as mais talentosas, as que gostassem, quisessem, teria um lugar para ir. E aí eu fui a 2 reuniões em Brasília e daqui a pouco o André Arantes foi demitido do Ministério e morreu o projeto. Maduro, eu vou dizer uma coisa, é muito gostoso conversar com você. Você tem um conhecimento muito bom, você sabe muito bem explicar as coisas. Eu vou salvar o seu número, vou terminar aqui. Quando você for dar qualquer palestra, eu gostaria muito de estar presente. Gostaria de aprender mais. Beto, nós vamos dar uma pausa com Maduro,
Primeiro, Maduro, a gente quer lhe agradecer muito por você ter vindo aqui no Bola na Rede. A gente está conversando, aprendendo muito sobre, claro, política pública dentro do esporte, isso é fundamental. Se quiser fazer algum agradecimento, com certeza eu vou conversar com ela. Vai ter uma outra oportunidade que a gente tem para conversar mais tempo, com mais coisas. Não lhe conhecia, eu já vi com o meu conhecimento aqui ainda é pouco em Petrolina, mas pelo trabalho que você faz, fica o parabéns aqui do Bola na Rede, a toda a equipe aqui, que você continue fazendo esse bem aqui para esse município Petrolina, formando atletas, cidadãos, que é uma maravilha. Eu queria agradecer o convite, foi uma conversa muito legal. O que eu falo para os meus atletas, né, não é ausência de talento e vontade, isso eles têm. É só acertar algumas coisas que a gente tem aqui um potencial gigante. Eu vi atletas tão talentosos aqui como eu vi em vários locais do mundo. Não é falta de talento nem vontade. E os profissionais que trabalham aqui são de alta qualidade. O que falta para eles é isso que a gente conversa: remuneração, reconhecimento, condições de trabalho. Então, acho que a gente tem tudo aí para crescer, e esse papel que vocês têm aqui de trazer essa discussão à baila é fundamental. Se alguém tiver aí nos ouvindo, aí, um atleta aí, e tiver nesse exato momento, a gente não sabe, né? Mas tem alguém do outro lado lá que deve estar pensando, como eu faço para mim treinar? Eu vou dar meu e-mail, né? Que é luis.maduro@univasf.edu.br. Entrar em contato vamos lá repetir, com Luiz com Z, né? luis.maduro@univasf.edu.br. Nós atuamos ali no Colegiado de Educação Física, que fica aqui na parte central de Petrolina. Estamos à disposição lá sempre. Eu queria aproveitar aqui, nesse encerramento, mandar um abraço para um grande amigo meu, que é o Sargento Tobias, que disse que ia estar aqui ouvindo, e depois eu vou cobrar dele. Então, conhece obrigado ele, a todos né? aí. Conhece, não. Então, fica um abraço também para o Sargento Tobias aqui e toda a equipe do Bola. Aí eu pergunto para Maduro, e essa arbitragem, Maduro brasileira, o que é que tu acha de tantos erros grosseiros? Do próprio VAR, que vê que era para ajudar, está atrapalhando. Eu vejo assim esse problema da arbitragem e o problema da falta de educação do jogador brasileiro. A gente vê jogos na Europa, não tem essa coisa ostensiva. O árbitro ele marca e o atleta olha para baixo e sai. Aqui no Brasil, qualquer coisinha tem uma rodinha, vai perdendo tempo e vai. O Hulk não tem, acho que desde o apito inicial ele já está reclamando. Então a gente vê. Ele reclama até a decisão da moeda do cara coroa. É muito chato, né? Então essa coisa assim, é um processo longo, né, que a gente vê o árbitro brasileiro que não tem a qualidade de alguns árbitros internacionais, mas a postura do atleta brasileiro também é uma coisa muito assintosa, né? Tudo eles reclamam. Luiz, Desejar um grande abraço aqui. Eu queria fazer um registro. Há um tempo, umas 2 semanas, a gente fez um evento lá no IFE, o pessoal do judô e do jiu-jitsu, em prol dos desabrigados lá do Rio Grande do Sul. Foi uma demonstração muito grande da união aqui dessa comunidade aqui na região. Tivemos quase 200 participantes, recolhemos mais de 1,5 milhão em donativos, uma tonelada e meia, né? E já enviamos para o Rio Grande do Sul. Então, agradecer e demonstrar, né, a pujança que o esporte tem. Quem estava lá foi através do treinamento, mas a gente conseguiu fazer o troço certo na hora certa, que é que o esporte nos ensina. Vou deixar aqui meu muito obrigado a todos que participaram daquele evento lá, o pessoal do judô e do jiu-jitsu.